Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, Maria Berenice Dias. Ela está aqui para falar sobre seu livro, Divórcio Já, comentários à emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2010. Olá, Maria Berenice, bem-vinda ao Iluminuras. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Maria Berenice, antes as pessoas demoravam um certo tempo para se divorciar, não é? Agora, com essa PEC, o que mudou? É importante porque antes o Estado parecia que queria que as pessoas ficassem dentro do casamento. Então, assim, ó, precisava separar. Para separar, precisava se questionar culpas, identificar causas para separar. Bom, e depois de separar, precisava converter a separação em divórcio. Precisava esperar um ano depois de todo esse processo de discussão de causas, para converter em divórcio. Ou precisava ter 2 anos de separação de fato, já separado cada um, para então conseguir o divórcio. E foi isso que o IBDFAM procurou fazer, ou seja, criar uma nova estrutura, mas para isso precisou mudar a Constituição, por isso uma emenda constitucional, para dizer, não, as pessoas casam, o casamento acaba, independentemente de que prazo, que tempo, simplesmente pode divorciar. Então, na prática, por exemplo, se um casal decidiu se separar, onde é que eles devem ir e o divórcio já sai na hora? Pois é, depende, né? Se por acaso o casal, o divórcio for consensual e eles não tiverem nem filhos menores, nem filhos incapazes, eles podem fazer isso diretamente no tabelionato, fazer esse tipo de solução. Precisa a presença de um advogado, mas é feito perante o tabelionato sem ir na justiça. Né? Agora, quem tiver filhos, ou quando a divergência é muito grande com relação a alimentos, com relação à partilha de bens, então tem que fazer o divórcio judicial, através de advogado. Um vai, procura advogado, entra com a ação de divórcio quanto o outro, mas o outro não tem o que alegar, porque não se discute mais nada. Sabe? A causa, porque acabou o fim do casamento, nada mais se discute, simplesmente as pessoas, o juiz vai na justiça, o juiz decreta o divórcio, ainda que se possa continuar discutindo outras coisas no processo, como o direito de convivência com os filhos, os alimentos, a partilha de bens, mas o divórcio sai em seguidinha. Bom, então com essa PEC também acaba aquela discussão com relação à culpa pelo fim do casamento, não é? Acho que esse foi um dos grandes ganhos, né, com esta mudança, além de acabar com esses prazos, também porque isso alimentava muito a litigiosidade do casal, porque ficava assim, não, eu vou provar na justiça que tu foi o culpado, que tu foi a culpada, porque tu me traiu, porque me bateu, sabe? Então, isso simplesmente não mais interessa. Quem entra com o divórcio não precisa dizer nada, eu quero me divorciar, fulano de tal, nada mais se discute. Eu acho isso muito significativo, principalmente quando o casal tem filhos, porque sempre as crianças ficam no meio dessa discussão. E depois imagina assim, os processos às vezes tramitam durante anos, 5, 6 anos, onde discute, leva amigo, parente, não, tu foi o culpado. E o que faz uma sentença? Qual é o efeito de uma sentença? Olha, foi condenado porque se separou e tal. Sabe, mostrar para os filhos, olha, o outro foi condenado. Sabe quando nós vivemos numa época onde a convivência com ambos os pais é importante, e se, bom, por que o casamento acabou, não interessa para ninguém, né? Acabou, vai lá, a justiça carimba este fim, e talvez esse seja o caminho da felicidade, né? Das pessoas saírem fora das relações. Agora, ainda há pessoas que têm uma certa resistência, não é? E existe até assim, ó, um segmento até de juristas que acha que o que mudou foi a Constituição Federal, que tirou da Constituição Federal a separação. Mas lá no Código Civil, na lei, ainda está regulamentada a ação de separação. Então, há quem sustente que diz, olha, a separação não está na Constituição, mas está na lei. Então, haveria a possibilidade das pessoas se separarem. Mas eu acho que esta posição, e algumas pessoas que acham, não, mas eu não quero me divorciar, eu quero só me separar, até muito por questões de ordem religiosa, sabe? Não, divórcio não, porque o divórcio acaba com o casamento. Bom, em primeiro lugar, o divórcio acaba com o casamento civil, não acaba com o casamento religioso, né? E acho que ainda assim é uma tendência de tentar manter as pessoas dentro dos casamentos, da união, que é uma posição muito ligada às religiões, à influência de ordem religiosa, aquele que Deus uniu, o homem não separa, mas nós estamos num estado onde essa interferência não cabe, não tem nenhum significado com relação a isso. E dizer, não tem mais prazo de reflexão,
das pessoas? Tem, as pessoas podem ficar pensando se vão se divorciar ou não durante o tempo que quiserem. E se quiserem, assim, marcar, diz, não quero divórcio nesse momento, mas eu quero, assim, ó, ficar estabelecido um marco final, que o casamento acabou. Sabe? Até porque, claro, isso aí tem consequências até de ordem patrimonial. Tá? Porque as pessoas, enquanto são casadas, a depender do regime de bens, aquele patrimônio adquirido pelos dois, metade é dos dois. Mas no momento que se separa, ainda que seja separação só de fato, cada um numa casa, o que é comprado depois não se comunica mais. Então, se quer deixar marcadinho, assim, não, acabou aqui, daqui para frente, não estamos divorciados, mas estamos... É fazer uma separação de corpos, simplesmente, vai lá, separa, isso pode ser pedido perante a justiça e também perante o tabelionato, tá? Simplesmente para ficar assim, ó, chancelado de que o casamento acabou e ainda que as pessoas não estejam divorciadas. Eu gostaria de continuar conversando sobre esse mesmo assunto, falando sobre a questão do Brasil frente a outros países com relação a essa emenda constitucional, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!